por favor, né? Aí no chat a gravação. E aí nós vamos começar a gravar. Eu achei bem gostoso o convite para esse estudo, né? Boa tarde, Vera, da força da essência no processo de cura, tá? Foi uma leitura, dentro disso que a gente vem estudando, profunda, mas ao mesmo tempo simplificada, sabe? Você quer falar, Eliane? Ou esbarrou sem querer? Pode falar. Abre o seu microfone. Está fechado. Autoriza a gravação, é que eu não sei escrever no Meet, desculpa. Ah, tá bom. Obrigada. Bom, então vamos lá, né? Esse estudo aqui, a força da essência no processo de cura, para mim ele foi profundo, mas ao mesmo tempo muito simples. Ele veio mostrar a simplicidade, vamos dizer assim, da comunhão das essências, né? Nós somos uma essência e comungamos com diversas outras. Então, a gente vem falando dos florais, dos cristais, dos óleos essenciais, né? Nessa comunhão de essências. E agora, com o estudo dos 5 elementos, nós vamos falar dos alimentos também, tá? Então, esse estudo aqui, ele veio mostrar para a gente exatamente a força que tem essa conjunção, juntar várias essências, ou comungar, eu prefiro essa palavra, tá, gente? Comungar, que não tem nada a ver, vamos dizer assim, com religiosidade, né? Tem a ver com união mesmo, uma união comum, para um propósito comum, tá bem? E que vão nos ajudar no processo de cura. Então, essa caminhada, eu penso que fica bem mais leve quando a gente faz esses processos de comunhão, bem? Então, vamos lá. Essa frase aqui eu trouxe desse livro, né? Chama Energética da Essência, o autor é John Pierracos, tá? A força que opera no universo é a mesma força que opera na essência. Então, como nós já falamos, né? Tudo que está no universo, energeticamente, está em nós também, né? Aqui na nossa essência individual. E essa força, e toda a força que opera e movimenta tudo que está no universo, inclusive, né, o crescimento, vamos dizer assim, a explosão de um broto na saída da semente para a terra, o crescimento, se transformar num graveto, vamos colocar assim, né? Num arbustozinho, e se transformar numa árvore, chegar um fruto e retornar a semente, essa força que impera, né? Numa semente, numa determinada planta, também impera em nós. Bem? Bom, então, quanto mais consciência de sua essência o ser humano assenta na sua mente, maior potencial de cura vai se processar no corpo físico. Quando a consciência de que toda matéria é resultante de estruturação energética das moléculas for clara na mente humana, os recursos inerentes à boa saúde disponíveis na Terra serão utilizados, né? Quanto mais a gente tem consciência de que somos seres energéticos numa estrutura material e que tanto a energia da essência, né, que sustenta esse meu corpo material, também sustenta tudo ao meu entorno, no universo, e tudo o que se movimenta aqui no planeta, mais fácil fica nós buscarmos recursos para poder construir um potencial de cura em processos no corpo físico, tá? Então, assim, tanto faz esse recurso, de onde ele vem, a minha conscientização é de que tudo é resultante de uma estruturação energética de moléculas, é que vai facilitar essa minha busca pelo que está disponível a meu socorro.
Tá bem? Ficou assim claro? Para mim, eu achei profundo, mas simples, né? Então, vamos olhar aqui para esse slide, tá vendo? Esse slide já vai mostrar para a gente como que é simples isso. Os alimentos usados em combinação harmônica geram um qi puro, restaurador constitucional. Eu vem falando, para nutrir os meridianos, nós precisamos de qi, que é uma energia, né? A energia mais limpa e pura. Dentro do processo de alimentação, nós temos, você alimenta pela boca, a boca já começa os seus processos pelas moléculas que ela tem, né? Dentro da sua estrutura, né? Os dentes mastigam, são como martelos para quebrar os alimentos e as moléculas dele, né? A nossa saliva já começa um processamento de separação disso que o alimento me oferece. E quando esse alimento entra para o estômago, ele passa por um processamento que dentro da medicina chinesa ela chama de começar a separar o puro do impuro. Ou seja, a parte que meu corpo vai aproveitar, que esse corpo físico e a minha essência vão aproveitar para a sua nutrição, da parte que não vai ser necessária e que pode ser dispensada. Normalmente será excretada aí pela bexiga ou pelo intestino grosso, tá? Mas até aí há uma separação, né? Até ali no estômago, depois entra no intestino delgado, e aí ocorre uma separação de tudo isso, de todo esse processo do qi puro, da energia que é nutridora do corpo, da energia que é desnecessária e muitas vezes eliminada, tá? Porque não existe matéria sem energia, né? Mesmo a matéria que nós jogamos fora, se nós formos lá para a parte da compostagem, ela vira adubo para crescimento, né, de outros seres, de outras essências, tá bem? E quando nós fazemos uma combinação, por isso que eu trouxe aqui alguns pratos bem bonitos e vistosos, né? Quando nós fazemos combinações adequadas, a comunhão da estrutura molecular vai facilitar, inclusive, essa absorção desse qi, tá? Porque se muitas vezes são alimentos onde um dificulta o processamento do outro, aí gera uma dificuldade maior de absorção, tá bem? Eu trouxe aqui para a gente um alimento bem mineirinho, né, que a gente tem muito aqui, é de muito hábito mineiro, mas que há alguns anos atrás eu fiz um estudo e achei muito interessante, de um médico. Eu esqueci de trazer o livro. Na verdade, não dá para trazer tanta coisa, né? Mas depois eu coloco para vocês o livro, tá? É de um médico que escreveu esse livro nos anos 70, onde ele fala de você ter os alimentos como seu remédio, né? A gente escuta muito essa frase: fazei do seu alimento o seu melhor medicamento. Alguns atribuem essa frase a Hipócrates, outros atribuem essa frase a Shoshinkei, que era um filósofo chinês, né? Mas é uma frase assim bastante importante. E o doutor, esse livro chama A Comida como Remédio, né? O doutor Flávio, que é o autor desse livro, ele fala que a goiaba, né? E qualquer coisa que derive dela, seja uma goiabada, seja um suco, ela é um alimento primordial ao ser humano na casa dos 60 anos ou mais, para trazer um fortalecimento, ferro, inclusive, tá? Ela traz muita força. Quando eu li esse texto, aí eu fui lembrar assim, meu pai fazia muita goiabada, né? Na roça. Meu pai era muito doceiro, e na minha casa sempre teve goiabada. E a minha mãe sempre teve o hábito da goiabada com leite. Ela fazia compota e misturava no leite. Ela adorava a goiabada com leite.
E minha mãe foi uma mulher que viveu até os seus 98 anos e meio com muita saúde. O dia que ela resolveu, não quero ficar aqui mais, ela perdeu a saúde. Então, a gente vê como que essa alimentação é importante. E dentro dos elementos, nós vamos trazer para vocês algumas combinações, tá? Na visão da Sônia Rich, que eu acho muito legal o trabalho dela na dietoterapia chinesa. Tá bom? Então, caminhando. As essências florais abrem campos de consciência para o fluxo energético gerado pelos cristais e pelos óleos essenciais, criem movimentos harmônicos nas diversas estruturas celulares. Às vezes a gente para e pensa, principalmente quando a gente não tem muito costume, como assim, né? Esse cristal aqui, ó, que está em volta desse copinho, com flores de dente de leão, como que isso aqui vai ajudar a minha estrutura? Esses cristais estão gerando uma frequência, são todos lasers, tá, meninas? E na maioria deles, eles têm elo do tempo. São todos mestres, né? São cristais que têm muita potência energética. Aqui tem uma água limpa, né? É uma água de nascente, e foi colocada aqui dentro flores de dente de leão, daquela plantinha dente de leão, e uma flor de um capim, que dentro do sistema florais Filhos de Gaia, ele é chamado de cálice de ouro, tá? Então, eu coloquei só uma flor ali dentro. E aqui eu fiz uma construção floral. Mas eu fiz um elixir floral, porque eu potencializei com cristais. Como que isso vai me ajudar aqui, meu corpo? Em que ele vai me ajudar? Este daqui, especificamente, ele aumentou meu campo de energia. Ele potencializou a alegria, sabe? A alegria, o potencial solar, né? Estar presente nesta vida com prazer de estar presente aqui. Tá bem? Então, ele vem me ajudar com esses dois florais e o elixir potencializou no momento que eu estava bem desanimada. Então, ele me ajudou. Aí, como que uma construção, isso aqui é uma grade de cristal, que também foi construída com a intenção de trazer um potencial de força, de equilíbrio, aqui, começando por aqui, né? Uma conexão com a terra, num quartzo com hematita, que foi o que eu coloquei aqui, esse quartzo aqui tem hematita na ponta dele. Aí eu fiz essa conexão com granada. Aqui é tudo granada, essas pedrinhas em volta que são todas granada. Essa aqui também é uma granada maior, tá? Mas aqui dentro eu quis um pouco de luz, luz para minha caminhada, para minha força básica de caminhar, tá? Aí eu pedi mais um pouco de luz aqui no meu centro. Pedi nutrição da Mãe Terra pelo quartzo leitoso e equilíbrio para o meu corpo físico, para continuar na minha caminhada como um ser espiritual, para que a minha essência tivesse força para caminhar. Aí eu trouxe aqui um citrino, aqui é um citrino, não está muito clara a imagem, mas desculpa, um ametrino, tá? Um ametrino com um cristal com um arco-íris dentro. Então, aqui está trazendo a luz dourada, né? O citrino ancora, é um cristal que ancora a luz dourada divina, e a ametista que ancora, né, a luz violeta. Então, aqui embaixo é citrino, ele é bem meio a meio. Inclusive, eu perdi essa peça. Não sei, ela desapareceu lá em casa, não sei onde foi parar. Uma hora dessa eu acho, né? E aqui em cima, ó, é a ametista. E no meio deles tem um arco-íris para trazer alegria. Mas, ao mesmo tempo, eu pedi aqui, ó, dentro da ágata Blue Lace, né?
eu pedi um ancoramento mais angélico dentro da fé, para que a perseverança seja minha companheira nessa caminhada. Tá vendo? A construção, ela não é simplesmente juntar um monte de cristais numa construção bonita, harmônica. Ela tem um propósito, né? E aqui eu pedi mais luz, bem equilibrada, ancorada por turmalinas verdes. Aqui são tubetes de turmalina verde, tá? Até a minha consciência com equilíbrio, tá? E com sabedoria, que a pérola, ela traz uma sabedoria, inclusive da união de dois reinos, porque afinal de contas a pérola, assim como a balone, são um empréstimo do reino animal ao reino mineral, tá bem? Aqui já existe uma comunhão, na pérola já existe uma comunhão, tá? Então, essa construção aqui, ó, e aqui embaixo eu pedi proteção para a minha caminhada, com duas cianitas cruzando, ou seja, um convite de que o Arcanjo Miguel, do raio azul, esteja me protegendo, me amparando sempre, para ter força nessa caminhada, tá? Né? Então, eu junto tudo isso aqui. Ah, como que eu cheguei nisso daqui? Eu simplesmente acreditei? Não. Eu fiz uso muito disso aqui, olha, óleos essenciais, desta consciência vibrante, pulsante, né? E muito inteligente, essas essências, para me auxiliarem a tomar consciência de que isto aqui, ó, é possível, tá? E isso daqui vai me ajudar nos meus processos de cura. Se eu estou desanimada e descrente, essa serralha dente de leão, que é diferente desta aqui, esse daqui é o Tarachacum officinalis. Essa daqui eu esqueci o nome dela. Desculpa, esqueci. Que é a serralha, tá? Essa aqui. Tá vendo? Olha a luminosidade que ela traz, olha a alegria, a espontaneidade que essa imagem traz para gente. Não é? Ela é toda espontânea, alegre, ali simplesmente cumprindo o papel dela. E ela está num lugarzinho bem seco, cheio de terra vermelha, tá? Então, ela está bem vibrante. Aí, aqui eu trouxe o girassol, que é um ser totalmente pleno, né, em alegria. Inclusive, aqui, ó, tem duas abelhas nele, ó. Essa foi uma foto que eu tirei uma vez que eu plantei os girassóis. Tem duas abelhas nele. E o girassol, ele vai me ajudar no entendimento dessa luz, dessa continuidade, da plenitude que é a vida, da gente como essência, né? E entendendo todo o nosso entorno, essa compreensão. Então, os florais, assim como os óleos essenciais, eles vão me ajudar nesse despertar de consciência, onde eu vou conseguir acessar essa consciência cristalina com mais clareza, com mais leveza. E juntos, né? Mas os alimentos vão ajudar a sustentar a essência para a caminhada, né? Achei que tem muita luz aqui no meu rosto. Bom, esse conjunto de campos de consciência potencializam na malha energética terrena vibrações mais finas que facilitam a conexão com a malha energética universal. Desta forma, as frequências vibracionais terrenas vão sendo refinadas e as sombras sendo expostas para receberem fluxos de luz. Vocês estão percebendo isso no planeta? Isso aqui, ó, frequências vibracionais terrenas vão sendo refinadas e as sombras sendo expostas para receberem fluxos de luz? Eu, pelo menos, assim, quando eu recebi
essa frase aqui que eu escrevi, isso é uma canalização, né? E quando eu recebi essa frase, eu falei, gente, que coisa impressionante, porque tinha acabado de, né? Foi nesses dias aí que aconteceu essa tomada, né? Lá no Afeganistão. E eu falei, que coisa interessante, se não fosse realmente as notícias do que está acontecendo, eu talvez não fizesse orações como eu tenho feito diariamente, direcionando aquela região e aquele povo. E é um povo que sofre há milênios. Eles não estão sofrendo só agora, né? É uma ignorância que ela vem há muitos e muitos anos. Porém, nesse momento, está permitindo que a gente possa enviar fluxos de luz para lá. E essa imagem aqui, ó, que a gente traz de vez em quando, né, ela já apareceu aqui outras vezes, é exatamente para mostrar essa nossa comunhão. E o que eu gosto nela é que mostra que tudo isso flui através do nosso coração. Coração, campo, né, de sentimentos, né, de manifestar sentimentos, inclusive, e que essas comunhões energéticas elas vão passando por ele. E muitas vezes vão sendo filtradas na mente para absorver as consciências dessas informações. Então, eu vou usar uma turmalina verde para um processo de cura, porque eu tomei consciência de que ela atua nesse processo, né? Senão, a turmalina verde, para mim, vai ser uma pedra bonita, que eu coloco numa joia e uso como um enfeite. Mas eu posso transformar esse enfeite numa ferramenta terapêutica, né? Então, quanto menor a informação, mais rápida a circulação. Essa frase aqui tirei de um livro, né, do Dr. Isao Yamamura, que é um professor médico ortopedista, professor da Unicamp, no curso que eu fiz de acupuntura avançada de eletroestimulação, tá? Dentro da eletroestimulação, a gente trabalha com essa informação. Quanto menor a informação, mais rápida a circulação dela. Quem tem contato, estuda lá com o pessoal dos Florais de Minas, o Breno Marques é um doutor também em química, e o Breno, ele pesquisa muito a questão das mudanças de frequências, dos padrões de frequências para a composição dos florais. O que tem uma frequência de vibração de oitavas mais finas e o que tem frequências de vibração mais terrenas, tá? Então, quanto mais sutil a vibração, quanto mais fina a vibração, mais, vamos dizer assim, mais fácil é dela atuar no campo de consciência, dela ir, vamos dizer assim, alterando a vibração do campo de consciência humano, tá bem? Então, dentro desse contexto, né, do professor Issal, nós podemos trabalhar com todos os campos de consciência, porque a sua ação ressoará mais alto, pensando nas vibrações sonoras de frequências mais finas. Quando nós juntamos, inclusive, Maria Eugênia, você que perguntou, no Luz Essência, nessa vivência, nós unimos a frequência do som com a frequência dos cristais e dos óleos essenciais. Você entra num balé, porque na realidade é o que acontece com a gente entra num balé divino, e aí cada um tem as suas experiências diferenciadas, é individual. E outra coisa, cada vez que você participar, a experiência é diferente. Até no amanhecer, a Heloísa já participou 3 vezes do amanhecer, entendeu? Até no amanhecer da consciência, cada vez que você participa, a experiência é diferente, porque você está acessando campos de consciência de frequências mais finas, tá bem? Então, esse aprendizado aqui é exatamente para a gente ver isso aí. Por isso que nós vamos entrar com a separação dentro dos elementos para ficar mais fácil de se usar, inclusive, de se fazer essa busca, tá?
Luz e som se movem em frequências muito finas. Isso possibilita fluxos energéticos mais amplos. Um exemplo terreno é a bomba atômica, que está num nível de frequência muito fino. Por isso, quando explode, causa aquele estrago todo, porque o nível de frequência terreno, vamos dizer assim, é muito inferior ao potencial dela. Aí a gente tem um convite, ó, que possamos, né, que possam ser criadas bombas atômicas de amor e luz para abastecer as consciências. Tá bem? E essa florzinha que eu trouxe aqui se chama Amor Agarrado. Vou ler para vocês aqui, depois eu coloco o texto lá no YouTube, tá bem? Vou ler para vocês o que o amor agarrado vem trabalhar na nossa consciência, tá? O nome da planta é amor agarrado, e o nome científico é Desmodium adcendens, do sistema floral Filhos de Gaia, tá? Ele ajuda a resgatar o zelo para consigo mesmo e a autonomia física, emocional e mental, necessária para cuidar de si, nutrir-se, desenvolver-se e construir relacionamentos afetivos e sociais mais independentes, generosos e centrados, equilibrando nossa carência e avidez em relação aos cuidados e energia que esperamos do outro. Ajuda-nos a superar a tendência a estabelecer relacionamentos afetivos simbióticos e dependentes. Esse movimento da consciência traz uma profunda regeneração para a nossa vida física, emocional e espiritual, fortalecendo os processos de autocura, nossa autossuficiência, autonomia e independência. Essa nova atitude possibilita um compartilhar mais alegre, saudável e generoso em nossos relacionamentos. Não importa o zelo que eu tenha recebido de meus pais, eu me cuido zelosamente e dou os passos necessários para suprir as minhas necessidades pessoais, para me construir como um ser autônomo e plenamente desenvolvido. Nutrir-se e cuidar-se quando a nutrição desejada ou esperada não chega. Zelar por si e mover-se em direção ao próximo momento. Fase da vida desenvolvendo-se em direção à autonomia mental, emocional e material. Eu faço por mim o necessário para meu desabrochar em plenitude, bem-estar e prosperidade. Lindo ele, né? Pois é um matinho que a gente encontra no campo, pisa nele toda hora, tá? Sabe aquele botãozinho carrapicho que garra na roupa da gente? É aquela plantinha, tá? Por isso que ele chama amor agarrado. Bom, então, tudo nesse universo é vibração, né? E eu trouxe aqui um texto do livro Vibração, do Dietrich Gumbel, onde ele fala sobre isso, né? A água do lago se joga à margem. Então, ela vibra, ela contém vibração. As folhas dos arbustos abanam ao vento, também contém uma vibração. Aves voam no ritmo das asas, outro processo de vibração. Teu coração bate e envia ondas de linfa e sangue para a margem da pele. O vento brinca no cabelo cacheado. Mãos movimentadas animam teu fazer. Tudo é vibração, tudo é ritmo, pois seu subir e descer, seu para lá e para cá, seus altos e baixos conectam céu e terra, unindo todos os opostos ao ritmo da vida, pois nosso coração reconhece.
Água é vibração líquida que, com a vibração espiritual da luz, se realiza no ser humano. E tudo que a gente traz, né? Que esteja inserida nessa água, tá? Inclusive, a nossa vivência é feita com o CD composto para esse livro. Bem? E agora nós vamos fazer o nosso mantra, né? Depois a gente tem um outro textozinho para ler ao final, tá? Então, vou lembrar aqui, né, que mantras são expressões que conectam a força e o poder curativo das palavras, que vibram em perfeita sintonia com a pura essência divina. Reconhecer nossas limitações e dificuldades abre portas para buscar a expressão que irá curá-las. Se vocês prestarem atenção, todas as vezes que eu trago o mantra, eu trago, né, um mantra desse grupo, desse livro, do Grupo Anjo de Luz, né, para onde quero ir, e esse mantra é ditado por um médico, tá? Normalmente, ele está convidando a uma expressão típica do trabalho que ele faz, tá bem? O Dr. Olive, ele trabalha com otorrinolaringologia, tá? Então, se vocês quiserem fechar os olhos, que aí eu vou repetir o mantra três vezes. Fica mais confortável. Ouço, crio, existo. Expresso minha alma na vibração de minhas palavras. Ouço, crio, existo. Expresso minha alma na vibração de minhas palavras. Ouço, crio, existo. Expresso minha alma na vibração de minhas palavras. Ressoou? Sentiu a ressonância exatamente nesta área, né? Exatamente a área que ele trabalha é o convite que ele faz, né? Para que essa energia pulse vibrante nesse eixo. Bem, então, aqui tem a bibliografia, vou deixar aí, né, para a gente poder ver, né, de onde tirei, e aí eu vou trazer um texto. Deixa eu só colocar ele aqui, só um instante. Ai, claro que trava. Eu vou colocar o texto na tela para ler para vocês, tá bem? Só um minutinho. Eu vou tirar essa apresentação e vou trazer o texto, e esse texto eu coloco lá no YouTube. De lá vocês podem copiar, tá bem? Só um instante. Gente, o problema é só apanhar do mouse, me desculpem, meteora que... Acho que a Eliane quer falar, Rosana. Hã? A Eliane quer falar. Tá, pode falar, Eliane, pode abrir e falar. Ela está falando que não quer, não. Não? Então tá. Tá bem, então. Bom, então o texto para hoje, aí vocês que sabem, se quiserem ouvir com os olhos fechados ou não, depois eu coloco esse texto lá, tá? Deixa eu só falar, como eu normalmente, assim, o dia que eu faço, que eu recebo a mensagem, eu gosto de colocar o simbolismo do dia, né? Então, eu recebi no dia 26 de agosto essa mensagem, o simbolismo do dia foi o 3, né? O dia 3 é a luz, o número sagrado é o número do resultado da moldagem das substâncias. O produto da união e o número da perfeição. Criação, autoexpressão, alegria, tá? Eu tirei
é desse site aqui, medium.com, tá? É a leitura desse simbolismo. Né? A mensagem que eu recebi chama O Fluxo Divino dos 5 Elementos. A natureza impermanente de todas as coisas ressoa em todas as coisas. Cada ser, criatura, elemento, ressoam nos movimentos cósmicos, que resultam nos 5 elementos. Nenhuma emoção permanece por longo tempo, portanto, é impermanente. Nenhum sabor permanece por longo tempo, portanto, é impermanente. Nenhuma sensação permanece por longo tempo, portanto, é impermanente. A função dos órgãos é resultante do movimento constante. Sem movimento, não há função, portanto, impermanente. O movimento celular é constante, portanto, impermanente. O ato da respiração é movimento constante, portanto, impermanente. Tudo pulsa o tempo todo, em constante ressonância mútua. A frequência que vibrará mais fina e longa será a que mais for emitida. Paz, luz e bem sempre. Depois eu coloco essa mensagem lá, se vocês quiserem copiar. Essa mensagem foi para nos convidar sobre a impermanência de tudo, né? Para a gente poder enxergar. E assim, a simplicidade que é enxergar a impermanência. Vocês viram isso? Muitas vezes a gente ouve, né, falar, impermanência, tudo muda o tempo todo, mas a gente muitas vezes não tem consciência de como isso se processa. Por isso que eu falei que esse estudo, né, para essa conversa aqui, ele foi para mim assim profundo e ao mesmo tempo muito simples, porque ele vem mostrar com clareza e com simplicidade. Então, só de fazer esse movimento aqui, o falar, já mostra a impermanência de tudo. No instante eu falei uma palavra, depois eu falei outra. Então, o convite dele é, se eu quero pulsar boas frequências, eu tenho que andar acompanhada delas. Seja em pensamento, seja em palavras, seja nessas outras consciências que podem, né, me ajudar com a sua essência a fazer essa, vamos dizer assim, esse pulsar, né? Gerar essa frequência onde eu vou estar pulsando de uma forma que seja mais agradável, ou que seja mais confortável para a minha caminhada, né? E isto eu posso gerar constantemente. É só buscar por essas ferramentas, né? Às vezes, quando a gente fala assim, uma coisa muito boa é ser o melhor assistente do seu médico, né? Então, dentro desses processos, a melhor coisa é a gente ir descobrindo o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que eu fiz. Eu, semana passada, construí um abscesso aqui. Por quê? É porque eu descuidei muito na alimentação. E com isto, eu dei chance de um vírus que já estava no corpo fazer uma atuação numa área que estava sensível. Mas ele me trouxe uma boa lição, porque ele me fez perceber um processo antigo que não havia sido tratado com consciência. Aí eu fui buscar por essa ferramenta, por essa consciência. O que eu posso fazer? Aí estou ali com os remedinhos para buscar na farmácia homeopática ali agora, entendeu? Para poder trabalhar esse processo. Então, eu pelo menos achei esse convite, né, da força da essência no processo de cura, um convite assim tão sutil, tão simples,
e para a gente poder pegar, né? A gente tem estudado tanto, busca tanto conhecimento, muitas vezes coloca na estante lá da biblioteca, guarda dentro do armário, guarda não, tira tudo para fora e vou começar a usar, né? Sabe? E buscar, porque acaba sendo, muitas vezes você pega um profissional que vai te atender, eu estou trabalhando assim, graças a Deus consegui uma pessoa, e foi muito interessante essa dentista que eu consegui, a minha sobrinha viu um vídeo dela no YouTube, e falou, acho que eu achei a dentista que você está querendo. E ela hoje ela fala para mim, ela falou, olha, que bom que eu te encontrei, porque eu conhecia a aromaterapia e usava, mas assim, com muita simplicidade, com muita ressalva, mas depois que eu fiz esse trabalho com você, com o conhecimento que você tem, eu agora vou me aprofundar no conhecimento, porque é um excelente recurso, que muitas vezes eu não preciso usar um medicamento que eu sei que que pode prejudicar um paciente, ao invés de ajudá-lo. Então, isso tem ajudado muito, porque até o conversar sobre, porque como ela é terapeuta também, né, ela é uma dentista integrativa, a primeira coisa que ela me perguntou, o que andou te perturbando emocionalmente nos últimos dias? Para que o processo acontecesse aqui. Mas aqui já existe um processo antigo que está sendo trabalhado, né? Então, ele mostrou para mim assim, essa manifestação da faringite, com febre e tudo mais, que inclusive foi uma febre de característica reumática, as articulações doeram muito no processo febril, ele não foi longo. Eu usei aromaterapia na coluna para fazer uma restauração. Então, o processo não foi longo. Ele foi um processo febril rápido, mas me fez voltar um olhar para um processo de adoecimento antigo, que ainda não tinha sido sanado, né? E a gente já traz, a gente vê quando conversa, né? A essência já traz esses processos de outras experiências. E esta experiência, pelo menos que eu estou trabalhando agora, é desse momento. E eu estou me sentindo bastante gratificada de poder trabalhar esse processo nesse momento, né? Eu até vou trazer aqui só um minutinho. Um outro texto, esse... Opa, peraí. Você abriu uma coisa, ele abriu outra. Esse texto, não tinha intenção de colocar lá no Google, não, mas posso colocar, tá? Mas vou trazer para vocês, espera aí. Porque foi um texto que eu achei tão interessante, eu vou colocar aqui para gente. Era um estudo que eu estava fazendo. Vamos lá. Entrou aí, Elô? Deixa eu vou aumentar o texto aqui. Sim. Hã? Sim, entrou. Entrou? Entrou? Só que tá pequeno, né? Não, vou aumentar. Vamos ver. Aí. Peraí, deixa eu centralizar. Tá dando para ler? Tá, ok, centralizou. Eu tirei esse texto desse livro aí, tá? Foi a Thaís até que me cedeu, né? Ela fotografou para mim essa página. Eu estava fazendo um estudo aqui sobre a palma rosa, e aí eu peguei esse texto, e ele casou muito com esse estudo nosso de hoje, tá? Desse livro, Aromaterapia. A noite, gente, eu sou péssima para ler inglês, tá? Expressar, né? As autoras são John Ken e Hua Bu. E é um texto onde a autora fala sobre a palma rosa. Qual que é o ensino espiritual da palma rosa lá nesse livro, né? Eu achei muito fantástico o que ela fala aqui, essa visão, né, dela aqui. A palavra curar é derivada de uma palavra anglo-saxônica que eu entendi como Hallen, né? Mas não consegui encontrar essa palavra, que significa tornar inteiro. Isso reflete e compreende que a cura se dirige à nossa segurança.
corpo, mente, coração e espírito, e como eles interagem para alcançar um estado equilibrado de bem-estar. Curar pode significar atingir um estado de boa saúde, mas também pode significar ser capaz de viver conscientemente o mais plenamente possível com uma doença. Por exemplo, uma pessoa pode se recuperar de uma doença física, mas outra pode enfrentar doenças contínuas ou até a morte. Em ambos os casos, a cura é possível. Se não houver cura física, pode haver totalidade emocional e espiritual, mesmo quando enfrentamos a morte. A cura traz aceitação e paz que não dependem de nossas circunstâncias ou estar em constante mudanças em nossas vidas. Eu gostei muito aqui, aí ela vai falar aqui que a Palma Rosa apoia o processo de cura em todos os níveis, né? Do corpo. Corpo seria físico, né? Mente, coração e espírito. E ajuda a quebrar. Inclusive, toda tradução que a gente faz, como as palavras são semelhantes, vai entrar assim: ajuda a quebrar, quebrar e romper, que leva à integralidade. Ou seja, ajuda a quebrar esses padrões, ou mover os bloqueios, tá? Que vão levar à integralidade. E também apoia o profundo processo de aceitar emocionalmente o que é e orientar quanto a um senso de paz. E, finalmente, crucialmente, ajuda no momento da cura, para que o processo seja autêntico e possa ser integrado à integralidade do nosso ser. Então, muitas vezes, um tratamento pode não significar uma cura física, mas pode estar trabalhando num nível emocional e espiritual que o ser que parte, né, aquele corpo físico que entra no processo de morte, aquela essência é liberta dentro de um processo de cura. Mesmo que não esteja visível, muito claro aos nossos olhos. Pode não ter havido um processo de cura física, mas pode ter havido um processo de cura emocional, ou mental, ou uma mudança de padrão de consciência. Tá bem? Gostei muito, por isso que eu trouxe ele aqui, tá bem? Deixa eu só fechar compartilhamento. Alguém quer falar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Se quiserem falar, pode abrir. Não? Esse processo de cura, ele não necessariamente você está doente para tratar aquela enfermidade física, né? Pode ser uma doença ainda que exista, que você nem perceba inconscientemente, alguma coisa que te incomode. Eu fiquei atenta a isso porque eu assisti uma pessoa falando sobre essa questão da ferida, né? Da alma, né? Que aí a gente só vai perceber isso bem depois. Mas se a gente começar a se incomodar com o que o outro faz, com o que acontece ao nosso redor, está irritando a gente, alguma enfermidade a gente tem, alguma ferida aberta a gente tem em relação àquilo. E aí eu fiquei, gente, que coisa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Exatamente. E olha que interessante essa colocação que essa autora faz, né? De repente, convida a Palma Rosa para te ajudar nesse processo, entendeu? Que é uma ferramenta, por isso que a gente, nesses encontros, a gente tem buscado conversar sobre essas consciências, né? Porque exatamente é um pequeno despertar.
sabe? Verdade. E nessas conversas, eu, pelo menos, assim, para mim, já que a gente faz um estudo prévio, é muita coisinha que tem para a gente parar e pensar, nossa, né? Mas eu fiquei assim, achando estranho, por exemplo, ela chegou a fazer lá na Cristina, foi na Cristina, que ela, né, aqui em Piratininga, Itaipu, né? Aham. Ela também deu uma palestra lá sobre o Ho Oponopono. E ela é coach nessa parte e tal. E na época eu estava com um problema com o irmão, e eu estava assim, revoltada com esse meu irmão, porque eu tratei ele com pão de ló, né? E tomei chapuletada depois. Aí ela falou: Você está vibrando na energia dele. Eu, como assim? Eu não estou, não sou igual a ele. Mas se você está incomodada, é porque você está na mesma energia dele. Eu falei, gente, eu tenho que mudar isso, não posso ficar assim. Exatamente. E o melhor é quando você consegue mudar esse padrão. A hora que você consegue sair dele e mudar esse padrão, por isso que eu gosto de entrar, vamos dizer assim, entrar em sintonia e despertar para essas consciências. Entendeu? Por exemplo, recentemente eu fazendo um estudo, aí eu estava lendo sobre o gêmeo tântrico. O gêmeo tântrico cristal é excelente para trabalhar esse tipo de processo. Você pega o histórico do gêmeo tântrico, ele tem uma forma que você vai trabalhar usando o cristal como uma ferramenta para trabalhar essas, vamos colocar aqui, vou colocar a palavra desavenças ou desarmonias, entendeu? Entre duas pessoas. Você pode usar o gêmeo tântrico como uma ferramenta de gerar uma frequência mais fina para trabalhar essa questão com a pessoa. Tem que ser muito zen, viu? E a pessoa. Maria E a Eugênia, pessoa não tem que ser muito zen. A questão é perceber, você ir trabalhando e tomando consciência não, disso. agora eu tenho essa consciência, mas assim, 2 anos lá atrás, eu não conseguia ver, eu achava que, como ele estava totalmente errado, eu achava que eu estava certa, então eu não conseguia assim, me comparar com a energia dele, entendeu? Entendi. Mas eu vejo. Vera, a Vera está perguntando, Maria Eugênia, como usar a palma rosa aqui, né? A Maria Eugênia falou da ferida na alma, entendeu? Aí que ela viu, né, de uma palestra que ela assistiu, que ela estava com uma ferida na alma. Não estava ali no corpo físico, mas estava na alma a ferida dela. Como que você pode usar a palma rosa aí? Você pode usar num creme facial, você pode fazer inalação com ela, entendeu? A intenção assim, a palma rosa, estando em você sabendo que ela vai ajudar a cicatrização dessa ferida que está aberta, sempre que você usar o creme, você já pede a energia da palma rosa, a consciência da palma rosa, para ajudar na cura dessa ferida. Né? Então, a gente já pode fazer dessa forma, entendeu? Eu, por exemplo, tive um processo semelhante, Maria Eugênia. Aí, o que eu fiz? Eu descobri que, assim, eu tenho um general aqui, né? Na realidade, experiências anteriores, onde eu, vamos dizer assim, recebi um treinamento de guerra, né? E foi um treinamento, assim, para ser um general justo, dentro do conceito de justiça, um que pondere, que ouça, né? Mas aí o outro lado não quer nem escutar. Eu sou dono do mundo, eu penso assim, o jeito que eu penso é o certo. E aí, algumas situações tolas me irritavam. Tolas que eu falo assim, boba, né? Até o ponto que eu falei, opa, peraí, o que eu tenho que fazer é abrandar meu general. Abrandar o general que habita em mim. Porque aí eu vou ser mais tolerante com o outro, não que eu vá ser permissiva. Mas não vou entrar na frequência e não vou ficar com raiva, entendeu? É exatamente isso aí.
Aí busquei por um floral que me ajudou nesse processo, assim como construir grades de cristal que me ajudaram nesse processo também. Em processo, você entendeu? A manter esse equilíbrio. É por isso que eu gosto. Você me ajudou muito com radiestesia, eu fiz lá aquelas mandalas, queimei não sei quantas vezes, 21 dias, mas mesmo assim, dá uma balada na gente, assim, que eu cheguei a ficar com pressão alta. Sim, Agora está tudo normal, graças a Deus. mas quando a gente toma consciência e vê a possibilidade de usar toda essa força curativa em prol de uma caminhada mais leve, entendeu? É muito melhor. E responder, para mim, responder um processo judicial, se eu tenho a minha consciência em paz, não é nada. Sabe, entre aspas, não é nada. Hoje eu penso dessa forma. Sabe? Porque, assim, é mais fácil, o mais importante é manter a tranquilidade, né? Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer, gratidão mesmo, porque realmente foi pauleira. Foi para a justiça também o meu caso, e não foi só um processo, não, foi um atrás do outro. Mas, gente, eu não sabia o que fazer, eu estava que nem abestalhada, assim, só aceitando levar porrada, só aceitando levar porrada. Mas acabou ele não conseguindo nada. Pois é, Não conseguiu nada. exatamente porque Perdeu você todas. equilibrou, não entrou na frequência, né? Ou seja, você mudou a sua ressonância, e aí o que agregou foi aquilo que, vamos dizer assim, que seria o justo, o correto, né? Foi o justo, foi o que agregou, e por isso que exatamente esse é o convite do projeto, né? Para a gente ir tomando consciência, e cada pinguinho de consciência que a gente vai tomando, ela vai ampliando, né? Engraçado que tinham me falado, não revide, não entre na justiça de novo, tarará, se você perder, né? E Aham. aí eu falei, mas eu estava com tanta. Ele me deixou tanta dívida que eu estava querendo cobrar aquilo. Aí depois, sabe o que mais? Deus vai me dar muito mais que isso. E realmente veio assim, ó, tipo, as minhas promoções vieram junto. Eu falei, gente, eu tô rica. Mas como voltou tudo? Tudo que eu gastei, mais alguma coisa veio de volta. A Financeiramente benevolência, falando. a benevolência gera uma grande abundância, né? Ai, gente, agora eu tô, graças a Deus, estou em paz. É tão bom, gente, é tão bom. Não tem nada melhor do que a paz. Eu até mudo de voz quando falo no assunto, mas eu vamos parar, porque Querida, obrigada pelo seu relato, porque é tão bom, né, a gente ouvir e ter isso como base para graças poder entender que é possível. é, Porque às vezes a pessoa está numa situação que ela acha que não é possível sair daquele processo. E é possível, né? Bom, gente, nós chegamos aqui na nossa 1 hora, né? Tem mais alguém que quer falar? Podemos encerrar? Então, então tá bom, obrigada, viu? A todos pela participação, foi muito bom, né? Gratidão a todos. E a hora que nós colocarmos os vídeos que nós falamos, tem algumas aulas que vão entrar sem ser presencial, né? Sem ser ao vivo, tá? Aí a gente já avisa nos grupos para vocês irem lá. Ou então faz a inscrição lá no YouTube, só fazer a inscrição que vocês já recebem a notificação, tá bem? Obrigada a todas, viu? Fiquem com Deus. Obrigada a vocês. boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada, Rosana. Obrigada. Tchau, querida. Tchau. Tchau, fica com Deus. Foi, né? Ah, foi. Foi. Espera aí que eu vou fechar. Pronto. Ah, ficou gravando ainda.